Boa noite, irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, nesse culto, lembramos também o dia de amanhã, domingo, que é o 10º domingo depois de Pentecoste, mas é domingo também de Dia dos Pais, em que nós lembramos essa importante missão, essa vocação importante de ser pai. E aí queremos incluir os nossos pais nas nossas orações para que possam cumprir bem a sua missão como sacerdotes dos lares na educação para o Senhor dos seus filhos e para a vida, evidente. Nós queremos começar esse nosso culto com o primeiro versículo do Salmo desse domingo, que é o Salmo 18. O primeiro versículo diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Enfim, então, com essas palavras, nós queremos iniciar esse nosso culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Mas se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, em oração, vamos pedir a Deus que Ele tenha compaixão de nós. Ó Deus, de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e impuros e que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, mas tem misericórdia de nós, consola-nos com o teu Espírito Santo e perdoe todas as nossas falhas e fraquezas. Amém. Bem, meu irmão, se foi essa a oração do teu coração, e você diante de Deus confessa então os pecados e confia no perdão e na graça, na misericórdia de Deus, e deseja também o consolo dele, o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, chamado pela Congregação Cristo de Uberlândia, eu vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir a leitura do Salmo escolhido para o domingo de amanhã, o 10º domingo após Pentecoste, e que encontramos no Salmo 18, versículos 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Bondoso Deus, sejam atentos os teus compassivos ouvidos às preces de teus humildes servos, e que para que possamos receber aquilo que pedimos, faça com que em nosso coração nós peçamos coisas boas, agradáveis a Ti. Não apenas aquelas coisas que porventura servem única e exclusivamente a nós, que resolvem problemas imediatos. Bondoso Deus, que façamos boas orações, que façamos bons pedidos, que possamos no nosso pedido Te agradar, e assim Tu nos atender. Suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ler agora uma leitura do Antigo Testamento, onde Deus fala. E ele então questiona a ignorância humana diante do seu conhecimento. Ele que é onisciente, conhece todas as coisas. Nós muitas vezes nos orgulhamos demais com os avanços da ciência, as possibilidades da física, da química, as possibilidades, enfim, da ciência como um todo, e achamos assim que todo esse conhecimento acaba diminuindo, ou talvez implodindo, os valores da fé, coisas que para muitos parecem ser primitivas. Pelo contrário, a fé transcende qualquer ciência, qualquer conhecimento, qualquer razão. E a ciência, com todas as suas conquistas, apenas é um pingo no oceano de conhecimentos de Deus. E Deus diz isso a Jó. Quão pequeno vocês são, e muitas vezes vocês se acham. O livro de Jó, na verdade, ele foi escrito numa época em que predominava a religião do toma lá, dá cá. Jó estava passando por uma crise muito profunda, e todo mundo acreditava que isso só poderia ser castigo de Deus, por causa de algum pecado que ele estava escondendo. Muitas vezes passamos por crises e dificuldades, isso não tem absolutamente nada a ver com fé. Muitas vezes nós passamos por situações de sucesso na vida e de grandes conquistas, isso nada tem a ver com a fé. Não é porque tivemos fé que conquistamos, ou que perdemos, ou tivemos a nossa fé diminuída, porque desastres em nossa vida aconteceram. Deus não é assim. Deus, na verdade, para fazer as suas coisas, Ele não depende do que nós pensamos ou queremos.
Deus faz as coisas segundo sua vontade. E se eu creio, é porque ele teve vontade para comigo, mesmo eu não merecendo, e me deu a fé. Se você crê, não é porque você é uma pessoa superior a outras que não creem, mas é porque Deus, na sua infinita bondade, simplesmente quis te dar a fé. E quer mantê-la também através da palavra. Não existe toma lá da cá com Deus. Ele conhece todas as coisas, é todo-poderoso, é onisciente e é onipresente, os grandes atributos de Deus. E nós, na nossa finitude, nos posicionamos com humildade diante dele, e foi o que Jó fez. E finalmente Jó foi libertado por Deus de todas as suas angústias, traumas, perdas e sofrimentos. Deus diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? É Jó capítulo 38, a partir do versículo 4 até o 8. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, desde ontem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essa porta da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. O Senhor é que sabe todas as coisas. Nosso conhecimento é sempre muito limitado, apesar dos avanços da ciência, apesar das pesquisas, apesar de tudo aquilo que nós temos de importante construído e acumulado. Amém. A epístola escolhida para o domingo de amanhã, o 10º domingo depois de Pentecostes, nós encontramos em Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Romanos 10, 5 a 17, onde lemos: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido,
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim termina a epístola de Romanos para esse final de semana. Nós queremos também ouvir o Santo Evangelho, que nós encontramos em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Assim termina o Evangelho. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos refletir brevemente nas palavras do Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos, de Mateus 14, 22 a 33, Jesus anda por sobre o mar. Na verdade, amanhã, como Dia dos Pais, é um Dia dos Pais um tanto quanto diferente dos demais. Talvez alguns pais não vão poder ver os seus filhos, porque moram em unidades domiciliares diferentes, e o filho nem vai visitar o seu pai porque, por causa da pandemia, talvez, e é aconselhável que as pessoas procurem se isolar e evitar aglomeração e assim contribuir com a disseminação do vírus e a doença, que hoje se reproduz muito entre familiares, porque entre familiares muitas vezes o contato é maior e às vezes por causa de muitos são contaminados, tem acontecido demais. É preciso redobrar do cuidado. Esse é um momento de medo, digamos assim, de muitas pessoas. As crianças, talvez pequenas, elas têm uma certa dificuldade de entender isso. E talvez está sendo até difícil para o pai, que é aquele cara, para os filhos, normalmente, quando menores, um sujeito que dificilmente se abala, é o exemplo de serenidade, talvez, pelo menos deveria ser. Os pais se esforçam para ser bons exemplos para os seus filhos. Mas talvez nesse momento de pandemia nem sempre a serenidade prevaleceu. Talvez o risco relacionado com o pão de cada dia, com a profissão, com o trabalho, tem feito com que pais fiquem um tanto quanto nervosos. E esse sentimento pode facilmente se refletir na relação familiar, na relação do pai com o filho. Então, esse momento então, de isolamento social, onde as pessoas ficam mais em casa, que deveria ser talvez um momento de fortalecimento um pouco maior das relações familiares, às vezes pode se transformar justamente no contrário, por causa do medo, por causa da preocupação. Então, é uma marca bastante forte que pode complicar a relação familiar e particularmente a relação do filho com o pai, dos filhos com o pai e do pai com os filhos. Então esse é um momento delicado em que nós precisamos de ajuda. Mas de quem? Ora, ajuda de Deus. E aí esse evangelho de hoje, deste domingo, ele é pertinente, ele é importante. Ele tem uma coisa muito interessante, várias coisas interessantes a nos dizer. Jesus ficou ainda falando com a multidão e já pediu que os discípulos se adiantassem e atravessassem o mar para voltar para casa. Ele daria um jeito. Depois que a multidão se afastou, Jesus ainda subiu o monte à tardinha
e foi orar. E lá ficou um tempo. Os discípulos já estavam no mar a uma certa distância. E Jesus resolveu atravessar o mar, apelando, digamos assim, para seus atributos divinos, e caminhou sobre as águas. Alcançou o barco que ia contra o vento. Viagem rendia pouco, porque o vento era forte e o barco a velas ia zigue-zagueando para poder avançar lentamente. E Jesus, a pé, alcançou o barco. E os discípulos, quando viram a cena de um tanto ainda escuro, talvez a noite enluarada, a lua refletindo sobre as vestes de Jesus, andando sobre as águas, que cena extraordinária, eles se apavoraram. Qualquer um provavelmente se apavoraria com isso. Talvez os discípulos não acreditavam em fantasmas. Se nós estivéssemos lá também, nós também não acreditamos em fantasmas, somos pessoas civilizadas. Somos pessoas do século XX, não acreditamos em século XXI, não acreditamos em fantasmas. Mas alguém andando sobre as águas, os discípulos ficaram aterrorizados e provavelmente nós ficaríamos também. Mas Jesus sempre tem uma palavra no momento de terror. Uma palavra, ó, sou eu estou aqui. Calma. Mas os discípulos ouviram isso e provavelmente houve uma certa distensão, mas ainda não uma suficiente calma, suficiente certeza. E daí Pedro, sempre mais rápido do que os outros discípulos, sempre indo na frente, disse: Senhor, se és tu, então posso ir aí também. Permita que eu também ande sobre as águas, como tu estás. E Pedro diz: desce do barco e vem. E Pedro, um homem impulsivo, de momentos de fé assim extraordinários, apesar de outros momentos de desespero, como foi na negação, quando negou Jesus, mas de qualquer maneira, Pedro é como muitos cristãos, altos e baixos, momentos de muita fé, momentos de muita fraqueza, momentos de muitas certezas, momentos de muitas dúvidas. Talvez todos nós somos mais ou menos assim também. Às vezes nos sentimos cheios do Espírito Santo e às vezes parece nossa vida tão vazia, tão cheia de dúvidas, tanta fraqueza. O que será? Que isso? Enfim. Mas esse é um momento assim extraordinário na vida de Pedro. Senhor, se és tu, manda e eu desço do barco e caminho também sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e de fato consegue caminhar sobre as águas. O olhar fixo em Jesus. Essa é a diferença. O olhar fixo em Jesus faz com que Pedro consiga também caminhar sobre as águas e realizar uma coisa extraordinária, um milagre, que acontece com Pedro também. Porque estava com um olhar fixo em Jesus. E quando chega mais perto de Jesus, talvez já a alguns metros do barco, ele percebe aquelas ondas o levantando e baixando, talvez ondas altas que faziam inclusive com que o barco ficasse até escondido. E ao ele olhar para as ondas,
ele é tomado pelo medo. O medo. O medo causa um estrago enorme na pessoa. Evidentemente, tem medos que são úteis. São aqueles medos que Deus inscreveu nos nossos instintos. São medos que nos protegem de fazermos loucuras. Por exemplo, um certo medo da pandemia não é problema nenhum. Pelo menos a gente se cuida. Se a gente não tivesse medo nenhum, a gente arriscaria e provavelmente já estaria numa UTI ou num hospital, ou contaminado e contaminando outros, sei lá. Então, existe o medo útil. Mas existe aquele medo também terrível que nos imobiliza. Aquele medo que tira da gente a iniciativa. Aquele medo que faz com que a gente perca a criatividade e não consiga nada. Não consegue ver nada para frente. O medo deixa a gente cego, paralisa e não conseguimos prosseguir. E o pior, a gente começa a afundar. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. O medo começa a permitir que ele se afunde no mar. E Pedro percebe que não há mais consistência debaixo dos seus pés. E às vezes a nossa vida é a mesma coisa. Parece assim que estamos sobre um terreno sem consistência e afundamos, estamos sendo engolidos. Pedro sentiu-se engolido pelo mar. Mas na hora do desespero, ele faz o que tinha feito no início. Olha para Jesus. Fixa os olhos em Jesus e diz: Senhor, me socorre. Eu estou afundando. E Jesus faz o quê? Estende a mão para Pedro. Socorre Pedro. E Pedro, com segurança, junto com Jesus, volta para o barco. E chega tranquilamente do outro lado, louvando a Deus por essa maravilha que havia acontecido com ele, essa experiência maravilhosa de fé com Jesus, junto com seus companheiros, com seus discípulos. Eu não sei se esse tipo de coisa parecida é possível acontecer hoje, mas outras coisas certamente acontecem na nossa vida quando nos fixamos em Jesus. A primeira coisa que acontece, ele perdoa as nossas iniquidades e injustiças e nos recebe como filho de Deus. Mas em segundo lugar, o efeito disso na nossa vida é também a possibilidade de, ao fixarmos em Jesus, de perdermos também este medo, que muita gente precisa de tratamento especializado, muita gente precisa de remédio pesado para conseguir superar. Não sou contra tratamento especializado, existem momentos que isso é necessário. Não sou contra remédios também, quando receitados, tarja preta, nesses casos de desespero, de fobia extrema. Mas eu quero dizer também que ao fixar os nossos olhos em Jesus, pela fé, ele pode também fazer no nosso coração, na nossa vida, o milagre da segurança, o milagre da certeza, o milagre que faz nos sentir apoiados em solo consistente, apoiados num firme fundamento, que é
o nosso Deus. Portanto, que seja assim sempre na tua vida, quando sentir dificuldade, medo, junte suas mãos e peça a Deus: ó Senhor Jesus, tenha piedade de mim, e Ele há de estender a sua mão, com toda certeza. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós te suplicamos que tu tenhas misericórdia de todos nós, especialmente no momento do medo, nos ampare e nos ajude. Olha com compaixão para todos os pais, dê-lhes sempre ânimo para poderem cumprirem bem com sua vocação de pais. Olha para os filhos também, que sempre tenham respeito e amor para com seu pai. Bondoso Deus, nós te agradecemos por termos tido pais que nos orientaram no caminho. Nós te agradecemos principalmente por tu seres o nosso grande Pai e teres nos levado à fé pelo poder do teu Espírito. Mantém-nos nesta fé. Te agradecemos por todas as bênçãos, te agradecemos por tua presença e que com tua presença nosso coração possa ser sempre aliviado e possamos nos sentir em tuas mãos seguro. Nós te suplicamos isso e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti e te dê a sua paz. Amém.